Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos. A nossa tokenista já chegou. Já vou te chamar, Cris. Sejam bem-vindos a esta live. Cadê a Cris? Sumiu. Onde ela está? Oi, Igor. Boa tarde, Eva. Tudo bem? Vamos aguardá-la voltar. Hoje nós vamos falar de um assunto super importante, um assunto muito bacana, que é a amizade em O Senhor dos Anéis. Vamos chamar a nossa tokenista. Oi, Olá, Cris, boa tudo tarde. bem? Seja bem-vinda. Peraí que caiu aqui. Tudo bem, querida? Tudo, e você? Tudo jóia. Um prazer imenso te conhecer. Agora É, nós estamos nos falando. Nossa, que grande alegria. Foi muito bom ter conhecido você pelos seus filhos, né? Porque eu tenho alguns dos seus filhos aqui. Esse daqui. ah, Eu tenho esse daqui também. E esse daqui, que a tradução é sua. muito bom. Cris, então Ah, seja bem-vinda a esta live. Que bom que obrigada, a gente conseguiu se encontrar. É uma Sim. alegria imensa. Você me fez não só feliz, como muito alegre de ter aceito esse convite. E eu gostaria que você se apresentasse para a gente. Quem é a Cristina Casagrande? Bom, a Cristina Casagrande é a mãe do Francisco, esposa do Peri, bom, católica, o que Sim. mais, né? Bom, e eu sou doutoranda em literatura comparada. E eu faço também traduções, né, revisões para as editoras, especialmente para HarperCollins. E é isso, Uhum. eu fiz um mestrado chamado Amizade em Senhor dos Anéis, que acabou culminando nesse livro aqui, esse aqui, A Amizade em Senhor dos É maravilhoso, muito bom, Cris. Anéis. Você está de parabéns, de verdade. É um outro olhar que a gente tem sobre a obra, né, do Tolkien. Sim, Realmente foi brilhante mesmo. Eu adorei a leitura. que bom, fico feliz, muito feliz. Gostei muito. Sim, fico muito grata. E é isso. Ai, Cris, que bom. Então, a amizade no Senhor dos Anéis, né? Um tema central que você utilizou para formular foi a sua tese de mestrado, né? Isso. Agora a gente chama a rigor aqui no Brasil de É, dissertação. dissertação, desculpa, a É, tese é do mas a gente doutorado. mistura tudo. É, Isso é. É porque você falou doutorado, aí eu sim. misturei as bolas um pouquinho. Mas assim, Cris, eu vi assim no primeiro capítulo você vai detalhando assim o que que é a amizade, né? Por que que suscitou essa vontade de você escrever sobre a amizade, inclusive na obra do Senhor dos Anéis, né? Porque a gente não tem não tem muita coisa que se fale sobre Tolkien aqui no Brasil, né? A gente tem os livros, nós temos acesso aos livros traduzidos, enfim, mas estudá-lo em si, como você fez, né, em relação à amizade, esse tema central da amizade no Senhor dos Anéis, é algo inovador mesmo no país, não é? Sim, não sei, acho que sim. Acho que sim. Eu pesquisei bastante antes de escolher o tema para ver se não tinha aqui e lá fora, né? Lá fora eu encontrei um artigo, se não me engano, islandês, mas era um artigo, não era uma dissertação e nada. Então, assim, você pegou, né, o Educar para a Amizade, que é um livro da Quadrante, que tinha lá na casa dos meus pais. Eu até conto, né, na apresentação do livro, que isso me fez refletir muito, né, sobre a amizade. Uhum.
o quanto ela é importante para combater vários males no mundo, né? E também fiquei refletindo o quanto que a literatura é importante para isso, né? Às vezes a gente Uhum. pega um livro só para se distrair, para a gente se deleitar, o que é muito importante, porque essa é a função da arte também. Mas ela Sim, também é uma formadora, né? Você trabalha aí com formação do imaginário, com então certeza. ela vai formando o nosso imaginário. E acho que no Senhor dos Anéis existe isso, né? Até tem um pouquinho, você me mandou as perguntas, eu vou falar um pouquinho de uma próxima, mas pode voltar nela, porque vou falar um pouco mais. A gente tem lá Tá. no Silmarillion, a gente tem, o Tolkien vai dizer que é uma obra elfocêntrica, né? Então ela é centrada nos elfos. E se Uhum. você pega uma classificação do Fry, né, Northrop Frye, ele vai dizer que tem uma série de narrativas, né, mimética, narrativa romântica, enfim, o Silmarillion, ele trabalha mais na narrativa mimética, mimética superior. O que é isso? É trabalhar com seres do mito, mitológicos. Então tem os Valar, tem os elfos, ele vai trabalhar mais nesse campo. Pessoas superiores ao ser humano, de carne e osso, que somos Uhum. nós. Depois, se bem que ele também representa um pouquinho de nós, mas depois a gente tem um tipo de narrativa chamada irônica. O que é a narrativa irônica? É aquela que os heróis, as pessoas que fazem um grande feito, são os mais improváveis. Então, assim, você tem aí alguns. O Hobbit e o Senhor dos Anéis são narrativas que trabalham com todas essa. Tem a mítica, tem a romântica, tem a mimética, tem a romântica, Uhum. mas tem a irônica como ponto central. Porque quem vão ser os heróis? Vão ser os hobbits, né? Uma narrativa hobbitocêntrica. Sim. E Uhum. ele vai falar isso numa das cartas. E quem é o hobbit? É um serzinho tão esquecido, mas tão esquecido que nem os entes sabem quem eles são. Ai, como eu amo os hobbits. E, me lembra muito aquela coisa, né, que a gente tem na Sagrada Escritura. De Nazaré pode vir boa coisa. Então, assim, Nossa, da simplicidade, né? sim, porque quem que ia imaginar que o Filho de Deus ia vir de Nazaré? É uma cidadezinha que nem Exatamente. tá nem aí. Então, o condado era isso. Exatamente. Os entes, eles aprendiam com os elfos, porque os elfos davam os nomes às coisas, né? Essa é uma das funções dos elfos. E eles não lembram de nenhuma canção dos elfos esse nome, Hobbit. Nunca tinha ouvido falar. É muito legal. Eu acho que é até uma brincadeira que o próprio Tolkien faz, porque Hobbit é uma palavra que ele inventou. Ele gostava disso. Então é mais ou menos o que a gente fala, né? A gente nunca tinha ouvido falar de Senhor dos Anéis na vida, nem Tolkien, nem nada. Se você pudesse falar assim, isso é um hobbit. Hã? O que é um hobbit? Não é uma palavra que tem no nosso vocabulário. Não era uma palavra que Sim. existia. Assim como para os entes também não existia na Terra-média. Então eles eram muito esquecidos, né? A gente tem até, assim, agora falando exatamente da amizade, né? No Senhor dos Anéis, a gente às vezes. Eu sou uma pessoa não muito romântica, mas um pouquinho, sim. E eu lembro que eu fiquei sentindo falta da Arwen, né? Por que não foi tão explorada? Não é nem pelo romantismo dela com o Aragorn. Mas eu queria conhecê-la melhor, conhecer melhor a personagem e ela Sim, aparece muito pouco. é Mas verdade. mas o Tolkien vai explicar, né, que ele, de propósito, não quis dar muita ênfase ao romance da Arwen e do Aragorn. Uhum. Ela podia ter Uhum. aparecido em outros momentos, por outros motivos, mas ele acabou Sim. fazendo mais nessa coisa que é o amor tipo Eros. O que é o amor Eros? Esse é amor ligado à sexualidade, à vida Um conjugal. amor sensual, né? Isso, que é muito importante. E ele é muito bem explorado em Beren Lúthien, né? Lá no Silmarillion. Uhum. Mas no Senhor dos Anéis, como ela é uma obra hobbitocêntrica, então você pode perceber que também não é o tipo de amor que ele quer explorar no Senhor dos Anéis. Sim. Não quer dar um destaque, não que não exista. Existe o amor entre a Eowyn e o Faramir, né? Até a Eowyn tem uma paixão platônica pelo Aragorn, né? Vai se descobrindo. Tem a Rosinha e o Sam, mas não tem esse destaque. Né? O destaque que a gente Uhum. vai ter é realmente na amizade. E os hobbits são esses grandes porta-vozes da amizade. Embora isso serve para todos os povos, não é só os hobbits, né? Sim.
Então é isso, o amor eros, ele vai ter um destaque maior nessa narrativa mimética superior que é do Silmarillion. Já, e tem contos inacabados, tem muito em Tolkien, mas o amor à amizade está em toda a obra de Tolkien, inclusive no Silmarillion, né, no Sim. Hobbit, e tem esse destaque maior no Senhor dos Anéis. Né? E o engraçado é que assim, o Senhor dos Anéis foi uma obra publicada em vida pelo autor, né? Então realmente era muito caro para ele esse tipo de amor, né? Até vou ler para vocês, para dar uma reforçada. Ele vai falar assim: considero o conto de Arwen e Aragorn como o mais importante dos apêndices. Ele é a parte da história essencial e é disposto dessa forma unicamente porque não poderia ser inserido na narrativa principal sem destruir a estrutura dessa, que é planejada para ser hobbitocêntrica. Sim. Isto é, primeiramente, o estudo do enobrecimento ou santificação dos humildes. Isso é muito bonito, né? Porque realmente ele vai colocar ali, até vou retomar, mas eu vou colocar aqui já, né, que ele vai colocar essa certificação dos humildes como um fator principal. A narrativa irônica que eu estava falando lá no começo, né? Do ponto de Uhum, vista uhum. da crítica literária, da teoria literária, isso também se aplica, né? E do ponto de vista Sim. ético, com certeza, teológico, com certeza, né? Então, assim, a gente tem principalmente os hobbits como centro, mas a gente tem um pouquinho o centro de outras pessoas que são improváveis. A Elwin, que vai destruir, é uma mulher que vai destruir o rei bruxo de Angmar. É uma narrativa irônica, é porque você espera o quê? Um grande guerreiro que vai fazer Com isso. certeza. Você vai ter um Gimli que vai ganhar os 3 fios de cabelos dourados da Galadriel. Quer dizer, o Fëanor, que era o elfo mais poderoso de toda a história da Terra-média, implorou isso para ela e não recebeu. E quem vai receber é um É anão. verdade. Um anão. Um anão, que Justo um é super anão. desprezado, né? Os bastardos. Os bastardos. Então é maravilhoso, até arrepia, né? Exatamente. É muito bonito, né? A gente tem, quer ver, eu anotei outras Eu coisas. Bom, a gosto gente, do Gimli, gente. Eu eu gosto dele, também, assim, gente. É eu impressionante também como eles gosto. Ele é desenvolvem, assim. engraçado. E, assim, o momento dele com Legolas, assim, você ri muito na narrativa. Você tá lendo aquilo e quando eles se tornam amigos, algo Sim, completamente improvável. é belíssimo. Improvável, né? Improvável, É porque lindo é isso, desde né? o nascimento deles que tem essa treta infinita entre os anões Exatamente. e os elfos. E E é mesmo o Legolas, interessante, né? a gente tá falando do Gimli e do Legolas. Que é uma Olha aí, pergunta, Padre Wesley, sua bênção, Padre Wesley. a benção, padre. Então, e aí, o Legolas mesmo, né? O Legolas, ele é um elfo que é muito superior de um modo geral, mas ele ainda assim é um elfo da floresta, não é aqueles altos elfos, nobles, Uhum, que eram, tá lá, né? Então você vê que assim, na sociedade, claro, tem o Aragorn, né? Tem um Gandalf, mas ela contrabalanceia bastante, né? Essa questão. Na sim. Sociedade do Anel a gente tem muitos improváveis, né? Falando um pouquinho mais pro padre que ele pediu, né? Do Legolas Vamos, e do vamos falar Gimli, dele. é muito bonito também, porque além dos 3 fios de cabelo que teve com a Galadriel, né? Que ela deu pro Gimli, a gente tem essa história da amizade entre os dois, né? Então a gente sabe que lá na criação dos anãos, agora a gente fala não, É, é, anãos. A HarperCollins traduziu assim, anãos, né? Foi mas tá você, certo os dois. Cris? Não, Foi você, Cris? não, não, eu sou uma Mas você não hobitinha lá ajudou na uma hobbitinha. no clube dos tradutores, eu sou. Até me identifico com os elfos por amor às palavras. É, mas eu tô nesse clube aí também, dos hobbits. Simples, gosto de jantar umas 2 vezes. Isso não me incomoda. Até gosto. Pelo menos lá no grupo dos Vala, dos tradutores, eu não me meto, não. Mas assim, tô lá como uma participação. Eu ajudei na revisão, mas o tradutor mesmo foi o Reinaldo, né? A Ah, arroba, então, sim, Reinaldo José Lopes. sim. Bom, aí a gente tem aí na criação dos anãos, então quem cria os anãos é o Aule, é um Vala das formas e da matéria. Que ele é muito importante, né? Que ele vai ser assim o grande
poder do mundo na relação da técnica. E o Tolkien Uhum, trabalha muito nessa questão da técnica, o quanto ela pode te corromper, o quanto ela pode ser boa. uhum, Tanto é que o Aule, ele quase é corrompido como o Melkor, né? uhum. Mas ele se arrepende, então tem uma história bem bonita, assim, parecida com a... Não tão parecida, mas de certa forma... Ele me lembra um pouquinho São Pedro, sabe? O Aule. Uhum, Ele é muito inteligente, uhum, vai fazendo as coisas. E aí ele vai lá e faz os anãos. E aí, quando ele faz os anãos, ele se antecipa. Ele acha que Ero não tá sabendo, né, que é Deus. E aí Ero fala, mas que história é essa, né? E Quem são agora? esses? Como se ele não soubesse, né? E depois ele mostra, se Sim, eles existem é porque eu soube, né? E, sim. só que agora você põe seus filhinhos para dormir e espera os elfos nascerem primeiro, né? Aí ele coloca meio que vai existir muitas desavenças entre esses povos. Uhum. Então é histórico, então é muito assim impressionante, impactante essa amizade entre o Legolas e o Gimli, porque eles já tinham uma treta histórica muito anterior, Sim, uma que está no desavença. DNA, né? E é muito interessante porque é justamente isso, a amizade ela se constrói pelo conhecimento do outro, né? Não há como você ser amigo do que você não conhece, né? Então eles conseguiram vencer uma barreira da tradição, digamos assim, passada de geração em geração, e que se supera, né? Porque quando há a divisão da sociedade do Anel, em que eles partem, tem um momento que o Legolas e o Gimli vão para um lado e o Aragorn e quem que vai para o outro? Eles se separam em algum momento, né? Uhum. E eles dois ficam juntos. Sim, sim, sim. Justamente o Gimli e o Legolas ficam juntos, né? Sim, é muito legal E, isso. e eles estreitam a relação, né? Eu gosto muito deles, assim, como uma referência de amizade também. Sim, sim, eles são muito, muito legais. Tem até uma frase épica, né? Você lutaria ao lado de um elfo? Aí o outro responde, não, mas ao lado de um amigo, sim. Sim, É muito legal. exatamente. Exatamente. Nossa, Cris, o nosso tempo tá voando. Tá bom, vamos lá. A definição da amizade você utilizou assim, tanto Santo Tomás de Aquino quanto Aristóteles, né? Uhum. Define pra gente assim rapidinho qual que seria o conceito que a gente usaria pra gente começar a entrar nos personagens. Tá bom. Gollum, Hobbit. Então, o Aristóteles vai dizer assim, não tem uma formulinha, né? A amizade é a benevolência recíproca. Então, o que é benevolência? Querer o bem do outro, mas querer de verdade, assim, que impulsiona a beneficência, que impulsiona você fazer o bem, né? Então, você tem essa benevolência, mas se eu quero o seu bem e você quer o meu bem, também forma amizade, existe essa reciprocidade. E ele vai dividir em duas, as amizades, a amizade perfeita ou honesta e as acidentais. As acidentais, elas se dividem. Então, a perfeita e honesta é essa: é a benevolência recíproca e ela é Uhum, baseada no seu caráter. Então, quanto melhor for o caráter da pessoa, mais um bom amigo ele é capaz de ser. uhum. E se ele encontrar alguém similar, essa amizade se dá de uma forma cada vez mais perfeita. É claro que esse caráter está baseado na virtude, né? Então, a gente sabe que nós nunca vamos ser 100% virtuosos. Então, essa Não amizade somos. perfeita, perfeita, a gente nunca vai conseguir. Sim. Mas a gente Uhum. pode se esforçar, né? O amigo perfeito só Jesus Cristo, né? Com certeza. Então, agora, as acidentais é pelo prazer e pela utilidade. E a gente tem, até quando a gente tem no início de uma amizade honesta, né? E que também tem a amizade perfeita, né? Tem um bom amigo, mesmo que é baseado no caráter, ele te traz prazer em estar junto, ele te ajuda, né? Mas ele não é baseado Uhum. nisso, né? Essa é a diferença. Já em São Tomás de Aquino, a gente tem essa questão de você amar o próximo, querer bem do próximo por causa de Cristo, por causa de Deus. Então, essa reciprocidade pode até se dar, mesmo que o outro não devolva. Por quê? Transcende isso, né? Porque Transcende o retorno, né? isso, porque Cristo nos ama de volta. Ele preenche essa lacuna da reciprocidade. E ele vai também dizer, né, que é um tipo de caridade. Então, ela pode ser santa, justa
Não, santo por amar a Deus por causa dos demais. Né? Uhum, Justo por satisfazer a vontade do próximo somente no bem. E uhum, verdadeiro, de fato, por querer o bem do outro. Então, santo, justo e verdadeiro. Não vem de um benefício próprio. Né? É isso. uhum. Consegui resumir? Ai, conseguiu. Eu acho interessante, vou até citar aqui, Cris, que eu até separei no pós-fácil desse livro aqui, que eu comprei por sua indicação, Educar para a Amizade. Ele fala assim, educar para a caridade. A tarefa de educar os filhos para a vida de amizade está estreitamente vinculada de educá-los para o amor a Deus. Né? E ele até cita aqui uma passagem de São João que diz: quem não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Né? Então, a amizade ela vai além mesmo, né? Quando a gente pega, a gente percebe esse conceito que você trouxe de Santo Tomás de Aquino, é justamente isso, é a gente transcender essa amizade da reciprocidade simplesmente em se doar, né? Em servir o outro, que é o que Jesus Cristo fez por nós e faz até hoje, né? Por nós, Sim. né? Cris, vamos falar do Gollum? Sim. Acho que as pessoas são curiosas pelo Gollum. Assim, ele é um personagem ícone, assim, né? Porque o relacionamento que ele tem consigo mesmo, ele é determinante no relacionamento com o próximo. O Gollum, ele não é amigo nem de si mesmo. Sim, ele é muito instável, né? Ele não tem aquele Exatamente. de unidade de vida. Então, o Uhum. Gollum é uma espécie, vamos lá, aproximar aqui ao Hobbit. Ele é uma espécie de Hobbit. Né? E ele não tem, assim, uma unidade de vida. Então, ele ama e odeia a si mesmo. E o anel, o anel do poder, ele simboliza o eu. Né? Então, e principalmente o ego. Né? Uhum. Então, ele ama e odeia o anel. E ele potencializa tudo que a gente tem de ruim. Isso é como se fosse um catalisador, né? Dos nossos. Uhum. Por isso, no livro, ele mata o amigo, o Deagol, rapidinho, né? No filme ainda tem ainda um suspense e tal. Mas o Sméagol, ele vai Tem, lá e inclusive mata ele ele traz rapidinho. até pro último filme, né? Ele matando, né? Sim, No último filme, no Retorno do Rei, né? sim. Mas eu acho que é um É, motivo mas super válido. enfim, explicou bem, né? Assim. Sim. Acho que na linguagem do cinema se encaixou bem. Enfim, aí o Gollum, ele foi se metamorfoseando, né? Você perguntou até por que ele vai mudando de físico. É que o anel, Sim. eu acho que ele tem um poder mágico de corromper o espírito das pessoas, a alma das pessoas, assim como o seu físico. Então, você tem os espectros do Uhum. anel, por exemplo, eles eram reis, eles eram homens poderosos, feiticeiros e tal. E eles se tornaram o quê? Fantasmagóricos, né? Eles vão perdendo aí a sua capacidade de forma física, né? De integridade Uhum. física. É a mesma coisa que acontece com essa espécie de hobbit que é o Gollum, né? Ele vai ficando monstruoso, ele vai ficando aí mais viscoso e tudo mais. Então é basicamente isso, né? Então, como ele ama e odeia a si mesmo, ele ama e odeia o anel, ama e odeia o próximo. E ele não é uma pessoa que confia no outro, porque se ele não confia nem nele mesmo, né? Como ele ama e Sim, odeia a si mesmo, ele não tem uma autoconfiança. Ele é muito sim. inseguro, ele é muito autopiedoso, ele é o coitadinho, ele é o Vitimista, né? sofredor, ele é muito apegado aí à mágoa, ao rancor, à Uhum. inveja. E isso vai fazer com que ele vai se corrompendo cada vez mais e mais, né? Ele é possessivo. Então ele vai acabar o quê? Até que ele tem uma chancezinha de. Ele tem aquele momento que ele quer fazer o bem, que ele gosta do Frodo, mas aí tem uma hora que ele vai parar lá nas garras dos Gondorianos, né? Com o Uhum. Faramir. E o Faramir é um amor de pessoa. Mas Você ele tá lá. gosta do Faramir, né, Cris? Gosto. Você tem Não, uma na predileção verdade, para ele. Eu já percebi isso. não, eu até gosto muito dele, mas não sei, o meu predileto é o Sam. Eu achava que era o Faramir, gente, olha Não. só. Mas entre o Faramir me engana. Isso, exatamente. Com certeza. Ó, mas de longe.
Não, mas eu acho muito bonita a redenção do Faramir. Mostra aí até que eu escrevi lá no livro, né? Que se Sim, assemelha à confissão, né? À do penitência. Boromir, né? Do Boromir, isso. Isso. Mas do Boromir. Mas o Faramir eu gosto mais, com certeza, porque ele é muito humilde. Talvez no filme não fique tão claro isso. Não, mas no livro fica. Fica assim, Assim, ele é ele é mais virtuoso, né? bem mais. E assim, para você ver, ele não tem tentação nenhuma com o anel. E isso é É muito raro. verdade. Isso é Sim, muito raro num personagem, porque ele esquece muito de si mesmo. E ele tinha muitos motivos para não ser como o Gollum. Por sim. quê? Porque o pai dele faz muita diferença entre os irmãos, muita. Ele é o rejeitado, então ele podia ser o coitadinho, o rebelde, o revoltado, Podia. E ele até não era. com causa, né? O rebelde com causa, porque o Sim, paizinho difícil, né? A mãe sim. nem aparece na história, deve ter morrido. Então, assim, realmente ele não tinha uma base sólida. E ele realmente era muito virtuoso, muito humilde, não estava querendo se impor para ninguém, né? Então, ele realmente Uhum. é um personagem que eu tenho um carinho especial. Mas não é o meu favorito, não. O meu favorito é o Sam. Eu gosto de muitos personagens, né? Muitos mesmo. Sim. Mas agora que você falou do Sam, já que a gente falou do Gollum, a gente podia falar dele, né? Do Podia. Sam, porque o Sam, ele é o grande amigo do Frodo. E ele entra na demanda, ele entra na missão de destruir um anel junto com o Frodo, até por acaso, né? Mas o acaso não existe. Eu não acho que seja nem por acaso no sentido de providência. Sim, Eu acho que é porque ele realmente. O Sam é outro que realmente é muito humilde, né? E ele é muito muito. fiel. Ele o tempo todo pensa no bem do Frodo. Ele não pensa Uhum. nele mesmo em nenhum momento. Não E, pensa mesmo, gente. É impressionante. não, ele tá sempre abnegado. Até que o Tolkien escreve numa das cartas, né? Ele pode até ser irritante. Ele é um hobbit típico. Sabe? Se você for pegar um hobbit típico, ele vai ser ele. Ele é bem caipirão e às vezes até ele chega até a ser irritante. Mas eu acho que ele é meu personagem favorito, talvez porque ele realmente é muito bem descrito pelo narrador, né? Sim. O Sam, você sente com ele raiva junto com ele, você acha ele engraçado em alguns momentos, você sente E, a, pena junto com ele. Ele é muito bem descrito, você vai e, a, acompanhando a jornada do e até a personagem. raiva dele, por exemplo, em relação ao Gollum, dá vontade mesmo, né, da gente também se irritar com o Gollum, né? Porque o Gollum, meu Deus do céu, gente, é muita provação que ele passou com o Gollum. É muita Sim, provação. E assim, ele permaneceu muito fiel com Frodo. Ele é muito admirável esse personagem, né? O Sam sim. é altamente admirável. Acho que até mais que o Frodo, assim, porque o Frodo ele é mais quietinho. Ele cumpre as coisas, ele faz, né? Mas ele é mais caladinho, mais quietinho, enfim. Eu não sei, eu acho que é isso mesmo, Cris. É porque ele descreveu tão bem o Sam que a gente acaba admirando mais, né? Eu sou contra essas pessoas que falam, apesar dele ser meu personagem favorito, eu gosto muito do Frodo. Sim. E eu sou contra Eu quem fica também falando. gosto dele. Eu sou contra quem fica falando assim, e o Frodo não fez nada, quem fez tudo foi o Sam, esses memes, eu não Nossa, consigo. ele carregou o anel, gente. Só Eu não, isso. eu não consigo dar risada, sabe? É, também não. Até em minha defesa, retomando a questão do Boromir, o que me incomodou muito foi ele se sobrepor ao Frodo, deixado acuado. Gente, um Gondoriano, um capitão, né, de Gondor, Uhum. tem, sei lá, quase 2 metros de altura, é um cara muito grande, né, 1,90 m, sei lá. E E o um Hobbit tem um Hobbit tamanho é de o uma tamanho criança da de minha 5 filha, anos. de 7 anos. Cinco, seis Menos. anos. É, É menos, 1,20 m, né? 1,10 m. Como é que é? 1 metro, isso, né? um Hobbit É, de ele é 1,30 m é um pequenininho, Hobbit é gigante. verdade. Então, assim, mas eu entendo que para ele era uma tentação muito grande e realmente eu acho muito bonito esse arco do personagem. É um arco muito bonito, né? Mas acho que o meu ranço é por causa dessa diferença que o Denethor faz com os filhos. Eu me Ah, apiego do Faramir. entendi. É por causa mais do Faramir. É mais por É causa do por causa. Denethor. Ah, entendi. Eu acho ele um pai injusto, né? É um pai bem doido. Sim. Entendeu? Então, enfim.
Mas é muito bonito o arco do personagem, a redenção, assim, é um dos poucos exemplos de redenção que a gente tem em Tolkien, Sim. né? Então eu acho ele um personagem muito importante. Mas voltando aí ao Sam, né? O Sam, isso, ele é abnegado e tudo mais. Mas o Sam também tem a sua jornada do herói, entre aspas, né? Ele vai se Uhum. desenvolvendo como personagem, ele vai amadurecendo, né? Até que chega num capítulo que chama As Escolhas do Mestre Samwise, né? Então ele começa, ele acha que o Frodo tá morto, e ele fala, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou ter que tomar um protagonismo que eu nunca estava acostumado. Porque, de certa maneira, ele estava numa zona de conforto, não de Sim. conforto, mas ele Não, estava no lugar onde ele estava habituado, servir o próximo. sim, De sim. repente, ele se viu obrigado a estar num lugar A que ele ser o líder. exato, que ele não fazia a menor questão, que ele não nasceu para isso, que ele não estava acostumado, né? E aí, então para ele é doloroso. Enquanto para alguém que gosta de ser o líder é doloroso servir, para ele era doloroso ter que tomar essa dianteira. E aí, ainda mais, ele viu o cara morto, né? Aquele a quem ele Uhum. servia. E aí ele ficou numa dúvida imensa. O que é certo a fazer? Porque para mim, até então, eu entendi isso certinho, como um soldadinho. O certo a fazer Uhum. é defender o Frodo. O Frodo é escolhido. Ninguém pode. Né? A gente, voltando aqui, o Boromir ganha uns destaques nas suas lives, né? Pois ganhou, ganhou. Mas eu acho, Cris, que é muito assim, que a gente é tão corrompível, assim, né, que a gente acaba se identificando, entendeu? E o Boromir, eu acho que ele foi muito. Como ele não era tão virtuoso quanto o Faramir, querendo ou não, o anel, ele exerceu um poder muito maior sobre ele mesmo, né? Uhum. Então, nesse Eu acho que sentido, né? algumas pessoas realmente se identificam mais com o Boromir. Eu não me identifico tanto, mas isso não quer dizer que eu me identifique com o Faramir, né? Porque eu acho que o Faramir é Sim, muito sim, virtuoso para mim. Eu me identifico mais com outras pessoas que se corromperiam, mas é questão de personalidade mesmo. Mas sim. assim, voltando a ele quis falar, olha, me dá isso aqui, né? No momento em que ele estava, né? Uhum, Impulsivo. Só sim. que aí, quando o Sam faz o oposto. Porque eu não sei quem fala. Alguém em algum momento fala, mas o conselho escolheu o Frodo. E o Boromir, ele quer resolver do jeito dele. Imagina, É eu sou o verdade. bonzão, eu sou inteligente, eu sou forte, eu sou filho Ele do quer usar o regente. anel para destruir, né? Na Me dá verdade, isso ele aqui quer que eu usar o poder do resolvo, anel, né? Então, exatamente. me dá isso aqui que eu não tenho paciência com você, não, né? E nem a Segunda É. Guerra. Dá licença que eu não tenho paciência com quem tá começando. É basicamente isso. Dá E, licença, você é muito pequeno para isso. Sai daqui, me dá o anel. eu sou bonzão, eu vou lá e eu faço e aconteça. Então, o Sam não, ele tem muito claro, o conselho escolheu o Frodo. E o Sam, ele também é cheio de falhas, porque esse cabeloso e fedegoso que ele chama o O Gollum, Gollum. me incomoda também. Eu super admiro. Não estou falando que eu me identifico. Uma coisa é admirar, outra coisa é se identificar. Sim, Não estou falando que eu me identifico nem com o Faramir, que é tudo de bom, sim, nem com o sim. Aragorn, que eu super. Estou Mas falando de ele cai também, né? admiração. Eu não O estou Sam falando cai de também. identificação. O Sim. Sam, ele ainda é aquele provinciano, né? Que tipo, meu, ele fede, sai daqui, sabe? Ele não é. Ele é muito E é virtuoso por um tão. lado, mas ele E vai é desenvolvendo isso. E é tão interessante nesse ponto, né, Cris, que assim, lá no início da Sociedade do Anel, o Frodo até fala para o Gandalf em um diálogo, nossa, mas por que que o Bilbo não matou, né? Nossa, que pena que o Bilbo não matou logo. Teve a Exato. oportunidade e não matou o Gollum. E o Gandalf fala, né? Foi justamente pena que não o fez matar, né? É E o isso. Frodo, ele processa esse conhecimento, esse aprendizado, esse saber do Gandalf, e ele aprendeu ali a misericórdia, como se ele tivesse, né, recebido o conhecimento, e ele consegue aplicar ao longo da demanda, né? Isso. E isso com o Gollum. Isso é um ponto central, assim, que me faz admirar o Frodo, é isso, sabe? Porque Sim. no início nossa, mas que pena que ele não matou logo o Gollum, por que que já não se livrou logo, né? E ao longo da demanda, ele se desfaz dessa ideia, né? Sim. Na verdade, ele já aprende isso nesse diálogo com Ai, Gandalf. E é sim, compreensível que o Frodo, mas ao longo da demanda ele vai lembrar desse diálogo, né? É muito importante. uhum,
Então, assim, quando ele tá ainda no condado, o Gandalf explica isso que você estava falando, né? Por quê? Porque o Frodo fica sabendo de tudo isso do anel, que ele nunca tinha ouvido falar, e ele começa a sentir o quê? Medo. Uhum. Ele fica apavorado, como qualquer um de nós ficaríamos apavorados, né? Uhum. E aí ele vai, até assim, nos defeitos, eu acho que até me identifico mais com o Frodo, sabe? Então, por isso que eu tô falando, a Uhum. admiração não tem a ver com coisa. Sim, Porque, sim. enfim, então o Frodo, ele vai e fala, meu, por que que ele não matou aquele cara? Agora eu vou ter que conviver com ele. É uma coisa que passaria pela nossa cabeça. Não que a gente deseja a morte dos outros, mas na hora do medo, né? Você. Sim. E aí que o Gandalf dá essa lição, né? Que você mesmo muito bem lembrou, né? Que foi justamente a pena que Que fez fez ele não com que ele matar. não matasse, né? Tem uma passagem muito bonita nas Adivinhas do Uhum. Escuro, lá no Hobbit, né? Em que o Gollum está com a faca na mão, está invisível. O Gollum não. O Bilbo O está com Bilbo. a espada na mão, está invisível. O Gollum está na frente da passagem. Ele queria comer o Bilbo há segundos, há minutos atrás. Ele não Uhum. era uma pessoa boa de jeito nenhum. Era uma criatura horripilante que comia orques bebês, assim. Uma pessoa traiçoeira, tudo de ruim. E ele fala, mas olha só, ele não me ameaçou agora. Sim. Pra que que eu vou matar agora, né? Pra que que eu vou fazer Isso, isso ele não agora? está me vendo. É, Não é justo. E aí ele foi lá e deu um salto no escuro e deixou, né? Ele foi uma pessoa piedosa, né? foi. Misericordiosa. Sim. Então, assim, acho que até providencial, né? Isso ele deve ter recebido do alto essa inspiração. Eu gosto muito de fazer uma ponte com Gandalf e a Niena, que a Niena é essa vale Uhum. da misericórdia, que é muito bonito, Sim. porque todos os Valar, eles têm alguma semelhança com algum deus pagão da mitologia pagã, né? Só que a Niena não, ela é a da misericórdia. E não tem nenhum deus na mitologia grega, egípcia, céltica, sei lá o que, você pode falar céltica, nórdica, é, que, 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 é, que trabalha com a misericórdia. Isso é muito cristão. Entendi. Então ela Sim. tem esse. Com ela o Gandalf aprendeu a misericórdia. Enfim, e aí o Bilbo vive isso, então pode ser uma inspiração divina, né? Eu imagino que sim, mas isso fica muito claro no Senhor dos Anéis, nesse diálogo com o Gandalf. E Uhum. aí, lá, se não me engano, nas Duas Torres, o Sam, que para ele o foco dele é defender o Frodo, ele vê aquela criatura insuportável, ele não tem esse diálogo com. Se bem que ele deve ter escutado, mas ele não aprendeu. Uhum. Com Gandalf, ele tem vontade de matar, e aí o narrador fala, né? Sam teria se dado muito mal se Frodo não tivesse aparecido. Então é questão da amizade também, né? E Sim. aí eles começam a debater o que fazer com aquela criaturinha, porque acho que ele que tentou pegar o anel. Se não me engano era isso, o Frodo estava dormindo e ele tentou pegar o anel. E aí o Frodo lembra desse diálogo com o Gandalf. Gandalf. E aí ele decide não matá-lo, porque ele E nós lembrou. não temos direito de tirar a vida de ninguém, né? E depois, lá na frente, o Sam vai pegar o anel, lembra? Porque ele acha que o Frodo tá morto. Que esse é a grande virada do amadurecimento do Sam. Uhum. E aí, Na Laracna, né? isso. E aí, porque ele tem que tomar decisões por si mesmo, ele tem que liderar a questão. Que até então ele estava ali como Sancho Panza, né? Do nosso Don Quixote Exatamente. Frodin. E aí ele fica na posse do anel, ele tem seu momento de tentação, ele se imagina aí sendo um grande líder e tendo um grande jardim e tudo mais. E aí ele, mas passa logo porque ele lembra do amor que ele sente pelo mestre, né? Pelo Frodo, desse amor de serviço que ele tem, né? E, a, Uhum. e ele também tem a sua chance de eliminar o Gollum. E aí ele aprende, é bem sutil a passagem, mas ele tem a chance de matar o Gollum lá no Monte da Perdição. E ele não mata. Então ele aprende Uhum. também isso. Então aquilo que ele tinha lá atrás, ele acaba também aprendendo a lição. Também tem um amadurecimento, né?
Ah, com certeza. Ele é encantador, o Sam, né? Sim, ele vai É, crescendo, né? ele vai se superando, né? Eu acho Sim. interessante que dia desse, assim, a gente não vai falar sobre eles, mas o Merry e o Pippin, né? Em um dos, eu acho que é no Retorno do Rei, no filme do Retorno do Rei, o, acho que é o Pippin que entra, que vai defender o Gandalf contra um orc, alguma coisa assim. E a minha filha, no momento que que ela viu, ela falou: Nossa, mamãe, olha que inesperado vindo de um hobbit. Ela tem 7 anos, Que Cris. legal, muito bom. Ela, Que gracinha. mamãe, ele se superou. Eu achei tão legal ela comentar isso, Sim. porque assim, eles vão se superando e a criança ter a percepção, né, dessa superação é impressionante, né? Assim, é muito legal ver, né? Porque é muito encantador. Eu amo demais o Tolkien, gente, é maravilhoso. E Enfim, o Hobbit tem o arquétipo da criança, né? Ele não é uma criança, né? Tem Hobbits sim, crianças e tem Hobbits adultos. Mas como arquétipo, sim, eles lembram muito as crianças, né? O sim. tamanho, o rostinho é mais, como é que fala? Não é gracioso, mais simpático do que bonito, né? Porque tem essa carinha de criança mesmo, a bochechinha, gordinho. É, meus filhos adoram. A gente fala aqui que o Matheus é o Hobbit. A Manu, Ah, ela já se identifica mais com a Elwin. Ela, ai, que inclusive, falou, legal! mamãe, mas ela não lembra Joana Dark. Ela, inclusive, falou Ai, que isso. Ela, legal! mamãe, mas ela não lembra Joana Dark. Eu Lembra fiquei, muito! realmente, filha. E aí que a Puxou a gente começa a mamãe. passar, né? Oh. Puxou a mamãe com a sua sabedoria, com essa Ai. Mas, Cris, arguta. é... Eu acho e até, você o... falou assim, que a Elwen lembra a Joana Dark, outro dia eu estava fazendo um paralelo. Eu acho que a Elwen, ela realmente tem esse arquétipo da Joana Dark. E esses dias, já primeiro foi dia de Santa Terezinha. E eu Ai, já acho que amo, eu amo também, a minha pequena. A minha eu pequena, também. maravilhosa. Maravilhosa. E a Santa Terezinha queria ser uma Joana Dark, mas ela não conseguia, porque não era a personalidade dela. E ela me, Exatamente. E eu acho que a Arwen me lembra muito essa personalidade da Santa Terezinha, entende? E Olha que interessante. então são personalidades, as pessoas falam assim, ah, mas a Arwen não fez nada, não fez nada, a gente não sabe. Cada um é herói à sua maneira, né? E E tem eu o acho que temperamento, né, dos personagens, assim, né? isso é muito legal. São Tudo bem que eu acho que a diferentes gente mesmo. podia conhecer ela um pouco mais, porque não faltou descrição. Mas eu Uhum, acho que a ação dela está justamente. Acredito que como ela é uma elfa milenária e muito sábia, ela representa para mim, né, uma leitura minha, deixar isso muito claro, o poder da oração, né? uhum. Porque eu acho que a ajuda dela está muito mais. Os elfos têm esse poder da telepatia élfica, né? Então eu acho que ela emitiu muito mais esse poder que simbolicamente a gente pode lembrar da oração. Ela tem um carisma, não uma vida, uma vocação, né? Mas um carisma mais monástico, mais contemplativo. Verdade. Então eu acho que todos têm a sua importância. E não é à toa que ela casou com o grande O Aragorn. rei, o Aragorn. Tudo de Aragorn, né? Que também é outro. Então assim, eu acho um Ai, bom balanço, né? Eu acho ô homem que virtuoso. O Tolkien é muito sábio, né? Sim. Ao elaborar cada personagem e edificar cada personagem para ser quem ele é. Uhum. Cris, vamos falar do Frodo, Vamos porque falar o do Frodo. nosso Já falamos um tempo, pouquinho do faltam Frodo. 15 minutos. Mas assim, o Frodo para mim é um herói. Sim, ele é um O herói Frodo para bem mim é um herói, humano. apesar dele chegar lá no Monte da Perdição e ele assim, gente, ele carregou um anel no trajeto inteiro. A gente percebe que antes dele chegar no Monte da Perdição, ele já estava assim cansado, ele não aguentava mais, tanto que o Sam, numa atitude também de muita amizade, né, pega ele, e carrega, né, e sai carregando o Frodo até chegar na, no momento em que ele vai atirar o anel. E ele não atira um anel. Mas ele Exato. é um herói pra gente. Eu acho que assim, ele representa bem os santos, assim, no sentido de que os santos, eles não foram perfeitos, mas eles se destacaram em algum momento por alguma virtude. Por exemplo, a gente vê Santa Teresinha, ela tinha realmente um poder de intercessão muito grande. Já em vida, ela teve filhos espirituais, né?
e ela tinha essa questão contemplativa, né? Enfim, São Francisco de Assis, na pobreza, na obediência, a Na gente caridade. percebe na caridade, né? No exercício do amor ao próximo. Então, e isso não significa que eles eram 100% perfeitos. Não, então, exatamente. O Frodo, se ele atirasse o anel, ele ia ser um deus, né? Aí sim ele ia ser talvez uma analogia, uma alegoria de Cristo. Uhum. Mas o Frodo, ele é uma pessoa muito virtuosa, né? Ele tinha, ao mesmo tempo, a humildade dos hobbits e a sabedoria dos elfos, porque ele teve uma educação élfica com o Uhum. Bilbo, porque eles eram hobbits nobres. Nobres não, né? Mas vamos pôr entre aspas, nobres, É né? porque Eram eles tinham os hobbits, conhecimentos dos elfos, né? Enfim, ele teve eles acesso, eram de né? uma classe social mais refinada dentro do condado. Né? Uhum. Tanto é que essas tocas redondinhas que os hobbits moram, ou eram as pessoas muito pobres ou as pessoas muito ricas que moravam. A classe média no condado morava em casinhas normais, como a gente mora, né? Uhum. Casinhas com telhadinho. Quer dizer, a gente mora em prédios horrorosos, mas assim, casinhas. Odeio. Eu moro numa toca, deixa eu pensar que eu moro numa toca de hobbit. Numa torre de princesa. Enfim, mas é isso, né? Então essa toca do Bilbo é porque o Bilbo tinha bens, tinha posses, ele era mais assim, Sim. burguesinho. E o Uhum. Frodo era herdeiro dele, né? Parente dele, herdeiro do Bilbo. Porque o Bilbo não era casado, não tinha filhos e tudo mais, né? E o Frodo perdeu os pais. Então o Bilbo meio que entrou como um pai. É mais ou menos que nem os personagens da Disney, né? Nenhum deles tem pai e mãe, né? Todos eles são meio órfãos. Eu tô falando mais do Pato Donald, desses da Mickey e tudo mais. Uhum. Propositalmente eles fizeram isso, né? São pessoas órfãs. E o Frodo também vai nessa pegada. Uhum. Bom, mas o Frodo, isso que você falou no começo da misericórdia, né? A misericórdia é você ver na deficiência do outro a sua própria deficiência. O São Tomás de Uhum. Aquino vai dizer assim que no ensaio sobre histórias de fadas, o Tolkien vai dizer, né? Existem 3 faces das histórias de fadas. A mística, que fala do mundo sobrenatural, né? Dos espíritos, né, do plano do além. A mágica, que fala da natureza. E a especular. É o espelho de escárnio e pena. Então, o que, que Uhum. é? É o drama humano. É você olhar para o personagem e eles são um espelho de você mesmo. E ou Sim, você escarneia, né? Por isso que eu falo, bonito o final do Boromir, não gostei muito do meio, mas bonito. Ou entendi. você se Se apieda. apieda. Então, assim, quando as pessoas ficam muito revoltadas com o Frodo, talvez elas fiquem revoltadas demais com as próprias falhas. Porque o Frodo falha porque nós falhamos, né? O ser humano Sim. E às falha. vezes porque não se aceita até mesmo nas falhas, né? E a gente acaba Exato. projetando no outro. Quer jogar pedras, né? O cara foi Sim. até lá, foi super, super abnegado. Ele também tem uma personalidade muito parecida com a da Arwen, que a gente estava falando, mais contemplativa, mais É, ele é mais silenciosa. fechado, mais discreto, assim, né? Eu acho ele É, mais discreto. ele Mas pra fala mim ele é muito o menos. herói, sim. Ele é, sim. O Tolkien vai dizer que o principal, mas não o único, o principal herói da história é o Sam. Mas eu escolhi o Sam antes de ler isso, tá, gente? Que legal! Mas ele é o principal, ele não é o único herói. Existem muitos heróis na história, né? O próprio Gandalf, o Aragorn, o Boromir depois, na sua redenção, o Faramir, a Eowyn, O a Sam ou o Galadriel, Frodo, Cris? os dois. Ah, não, o O Sam, Sam. o Ah, o principal. Sam. O principal. Olha que legal. E ele é o Que é, centro da amizade mesmo, né? Assim, ele ele é é o principal, auxiliar. né? Não é muito Ele legal é o principal ser exatamente o auxiliar? exatamente o coadjuvante, né, ali. É muito Olha legal que isso. É interessante, belíssimo. muito legal. É. Sim. E aí, O que mais serve, né? É o que mais serve. sim. E essa misericórdia, quem que é a grande heroína da história do Senhor dos Anéis? É a misericórdia. A Né? providência, né? Eu até anotei, mas não vou ler. Tem uma carta que o Tolkien vai falar, né? Frodo fracassa.
mas de acordo com o pensamento de mente simples. E ele fala assim, eu não falo mente simples para condená-las, mas são pessoas muito simplórias. Ele não usa a palavra simplória, eu estou transcrevendo aqui, né? Mas, por Uhum. exemplo, tem uma frase, tem um pensamento do Chesterton que ele vai dizer assim: as crianças, elas gostam muito mais da justiça, porque as crianças ainda não veem seus próprios defeitos, mesmo porque elas nem têm tanta culpa, né? Uhum. Ou não tem nenhuma culpa. Mas os adultos, eles gostam muito mais da misericórdia, porque eles já sabem das suas próprias misérias. Então, quando você condena demais a falha do Frodo, você está sendo tendo uma mente muito simples, que eu chamaria de mais do que simples, simplória, né? Como uma Estreito. criança. Poderia dizer que é estreito? Exato, como uma criança que Estreito, ainda né? não tem esse autoconhecimento das suas próprias misérias. E então, assim, ser criança é muito bom em muitas coisas, né? Mas em outras ainda não, né? Não tem essa maturidade, né? E também não tem essa Exatamente. culpa, né? Uma criança muito pequena não tem, Sim, mas nós temos, né? Então é sim. reconhecer-se com essa culpa. Então é isso. E o Sam, ele já é uma pessoa que vive aí as obras de misericórdia, especialmente com Frodo, muitas vezes. Então, as corporais ele vive com ele, então dar de comer a quem tem fome, ele vai lá e dá o restinho de lembas que ele tem, de beber a quem tem sede, vai dar a aguinha que está restando no seu cantil, né? É Visitar verdade. os prisioneiros, quando ele vai resgatar o Frodo lá na torre de Ungol, né? Que ele está preso lá com os orcs. Enfim, ele vai ver essas obras de misericórdia. E também as espirituais, né? Sofrer com paciência aos erros alheios. E principalmente, que acho que é a mais bela lição de misericórdia, que é o perdão. Ele em nenhum momento condena o Frodo por não ter jogado o anel. Em nenhum momento. E ele não Isso é consegue muito nem bonito. ficar com raiva do Frodo. Não, ele continua. E ele fica chateadíssimo que no condado ninguém lembra do Frodo. Fica falando bem do Sam, fica falando bem do Merry, fica falando bem do Pippin, mas do Frodo, que é bom, nada. Né? E o Frodo também fica um pouco sentido, né? Porque ele esperava que as pessoas reconhecessem toda a sua luta. As pessoas não reconhecem. Sim, E, enfim, então o Tolkien vai falar isso. Ele fracassa nesse sentido, mas o seu grande feito foi justamente a misericórdia, é deixar o Gollum vivo. Em algum outro momento, ele vai dizer que o Gollum é essencial para estar vivo, mesmo se ele não tivesse se corrompido no final. Ele ia ter que arranjar um jeito de salvar o anel, dando a vida pelo seu mestre, por exemplo. sim. Então, essa é o grande feito do Frodo, é ter entendido o valor da misericórdia. Né? Perfeito. Perfeito. Cris, faltam 5 minutinhos. A gente consegue falar da providência divina? Você falou bastante aqui agora, mas a cena final, que é aquela cena em que, aquela parte da narrativa em que o Gollum, ele acaba, né, cumprindo a demanda. Sim. Nessa conversa, gosto muito dessa conversa que eles têm no condado, né? O Gandalf e o Frodo, ele vai explicando toda a história para o Frodo, né? Depois tem mais, isso é do ponto de vista mais pessoal. Daí, do ponto de vista mais social, você tem um diálogo no Conselho de Elrond, né? Mas nesse momento do condado, As Sombras do Passado chama o capítulo. O Gandalf vai falar que o anel estava designado a encontrar o Bilbo. E assim como ele também estava designado a encontrar o Frodo. E não por Uhum. quem o fez. Então ele já dá uma diquinha de que existem outras forças que não criaram o anel que estão trabalhando nisso, né? Ou Sim, seja, quem criou o anel foi o Sauron. Ele não está nem um pouco afim de que esses hobbits peguem, né? Na verdade, ele nem está sim. nem aí. Uma das derrotas do Sauron foi justamente não tá nem aí pro anel, como o próprio Saruman. Pro anel não, pros Para os hobbits, né? hobbits O Gandalf é o único que vai querer saber dos hobbits. De todas as pessoas que estão lá na que se Terra-média. Na preocupou verdade, mesmo, na né? verdade, o Gandalf, ele veio de Arnor, do Reino Abençoado. Mas ele se voltou para essas criaturinhas que ninguém estava nem aí. Imagina, Nem é um bando de aí. caipira que vive lá no Né? mundinho deles, comendo, dormindo,
fazendo festa de aniversário, dando presente no dia de aniversário. É isso, não sou ninguém, gente. Quem vai olhar? E o Gandalf olhou, porque ele viu a grandeza da humildade. Sim. Né? Ele vai falar que um dos grandes ensinamentos do Senhor dos Anéis é isso, né? Que sem a humildade, o nobre e o elevado é vão, mas também sem o nobre e o elevado tem que ter esse equilíbrio entre as duas coisas, né? Uhum. Então a Cris, providência é essa. Só mais alguns exemplinhos. Tá acabando? sim, Tá, né? faltam 3 minutos e meio. Tá. Com 1 minuto eu queria me despedir, agradecer. Sim. Só para fechar aqui, a providência ela aparece em muitos momentos, né? Mas aqui é muito importante falar isso. Então, por exemplo, as águias salvando eles, né? Buscando na Montanha da Perdição, tem aí buscando o próprio Gandalf. Tem esses momentos de providência divina muito claros. A própria presença do Gandalf é um sinal da divina Uhum. providência. Mas é importante falar que na composição do Gandalf, o Tolkien escreve, né? Que ele tá ali mais para instruir, encorajar, ensinar. Então, assim, a providência divina conta muito com a nossa correspondência, como se fosse uma analogia à Isso, correspondência à graça. Então, ele só perfeito. aparece naqueles momentos em que não dá mesmo, que é muito acima das nossas capacidades, mas muito, muito, Sim. muito acima. Por quê? Porque senão seria muito fácil. Aí a providência vai fazendo, manda as águias pegarem o anel e jogar lá na Montanha da Perdição, acabou a história. E não é isso. Uhum. Ele conta com os nossos esforços. Sim. Cris, eu gostaria de agradecer muito você por essa live, por você ter nos brindado com seu conhecimento, dizer que eu amei o seu livro, tá? A minha leitura, eu estou relendo de novo O Senhor dos Anéis, e a minha leitura é completamente diferente, é com outro olhar, né? Ter tido acesso ao seu livro tem me feito olhar de forma diferente, contemplar de forma diferente a obra de Tolkien. Então, meu muito obrigado, que você continue e que você traga mais novidades para gente nessa área. Tá certo. Obrigada, Sheila, pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. Ai, eu amei. Obrigada, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo, Cris. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada.